Olá, estamos no ar em mais um episódio do podcast Entre Saberes Prolisa BR. No episódio de hoje, vamos receber uma convidada que tem contribuído de forma significativa com a pesquisa e discussões sobre literacia para a saúde, promoção da saúde e qualidade de vida, tendo como foco professores. A doutora Luciana é uma economista de formação, pesquisadora, membro do Prolisa, que trabalha trabalha na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você conosco e agradecemos por aceitar nosso convite. Recentemente, você desenvolveu uma investigação sobre literacia para a saúde junto a professores da rede de ensino privado. Poderia falar sobre seus achados, principalmente no que se refere à promoção da saúde? Oi, Washington, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo aí, né? É uma alegria enorme estar aqui com você nesse bate-papo para falar da minha pesquisa de doutorado, que investigou a literacia para a saúde e a promoção da saúde entre professores de escolas privadas de Uberaba. E aí, quando você pergunta sobre os achados ligados à promoção da saúde, eu diria que tudo na pesquisa aponta nessa direção. A pergunta central foi justamente: a literacia para a saúde pode ser uma estratégia eficaz para promover a saúde dos professores da rede privada? E a resposta, ao final do estudo, foi sim. Percebemos que, ao desenvolver conhecimentos e habilidades em saúde, os professores se tornam mais conscientes e preparados para cuidar de si mesmos. E mais do que isso, eles passam a influenciar positivamente seus alunos, toda a comunidade escolar, atuando como verdadeiros multiplicadores de práticas saudáveis. E detalhando um pouco mais os achados da minha pesquisa, eu posso te dizer que, por exemplo, o nível geral de literacia para a saúde dos professores foi classificado como suficiente, mas com lacunas significativas na compreensão ampliada da promoção da saúde, né? Por que lacunas, né? Porque muitos restringem o conceito de promoção da saúde ao hábito da alimentação saudável, à prática da atividade física, deixando de lado dimensões como intersetorialidade, equidade, sustentabilidade e os determinantes e as determinações sociais. Já na pesquisa qualitativa, foi possível identificar sinais de sentido de coerência nos docentes, como, por exemplo, capacidade de identificar sinais de estresse, tomar decisões conscientes e lidar com sobrecargas. Apesar disso, fatores estruturais como salários baixos, sobrecarga de trabalho, ausência de plano de carreira e reconhecimento profissional impactam negativamente a saúde desses profissionais e sua atuação como promotores de saúde. E aí, como implicações práticas desse estudo, eu concluí que investir na literacia para a saúde dos professores fortalece a educação e a saúde coletiva. Há um potencial transformador quando o professor se sente valorizado, informado e apoiado, o que favorece tanto sua realização profissional quanto seu bem-estar físico e mental. E que políticas educacionais e de saúde pública devem reconhecer o professor como sujeito estratégico na promoção da saúde. Sim, doutora Luciana, você salienta como o Ministério da Saúde que a escola é um local de ações no âmbito da promoção da saúde para toda a sociedade, pois encarrega de uma parte essencial na formação e na atuação das pessoas em sua vida social. Poderia comentar conosco sobre esta perspectiva? Sim, excelente pergunta, Washington, e fico muito feliz em poder comentar isso aqui, porque é justamente aí que se encontra a intersecção central do meu estudo, né? Essa conversa, esse diálogo entre a saúde e a educação.
O referencial teórico da minha pesquisa, ele dialoga com a teoria da salutogênese de Aaron Antonovsky, que foi um sociólogo médico americano-israelense, que nos convida a olhar para os fatores que geram saúde, e também com o conceito de sentido de coerência, que nos ajuda a pensar em como as pessoas lidam com os desafios da vida, de forma mais compreensível, gerenciável e de forma mais significativa. Mas também trago permeando e costurando todas essas teorias o autor Paulo Freire, com sua proposta de educação libertadora, que não trata o aluno como um recipiente onde a gente deposita conteúdo, mas como um sujeito ativo que considera, e ele também, assim, além disso, ele considera o professor como mediador do conhecimento e agente de transformação social. Ele nos lembra que educar é promover conscientização, ou seja, formar cidadãos que entendem a sua realidade, participam das decisões e atuam na transformação social. E nesse ponto, a escola ela tem um papel essencial. Aí, quando falamos de literacia para a saúde, estamos falando justamente dessa capacidade crítica de compreender informações de saúde, tomar decisões informadas e participar ativamente do cuidado consigo e com a comunidade. Isso se conecta também com o conceito de cidadania positiva, o que significa isso? O cidadão que age, o cidadão que se envolve e transforma a sua vida. E por isso também transforma a vida da sua comunidade. E eu não posso deixar de pontuar a importância de John Dewey, um filósofo e pedagogo norte-americano, que lá em 1938 já falava do learning by doing, que significa o aprender fazendo. Né? Então, a educação ela precisa estar conectada à vida real, dizia ele, né? E todos os outros autores que a gente está estudando aqui. A promoção da saúde, ela não é só um conteúdo, mas uma prática que transforma relações dentro da escola e fora dela, né? A própria Organização Mundial da Saúde, na Declaração de Xangai, de 2016, reforça que o setor educacional é a chave para a promoção da saúde no século XXI. Não basta saber ler e escrever, é preciso compreender, criticar, participar. E é aí que entra a literacia para a saúde como uma ferramenta de empoderamento e transformação social. Então, sim, a escola ela é um lugar estratégico, porque ali se forma muito mais do que conhecimento. Se forma consciência, autonomia e, sobretudo, esperança em uma sociedade mais justa e saudável. Washington. Doutora Luciana, você traz para nós o modelo da salutogênese, com uma abordagem para a promoção da saúde, tá? E a qualidade de vida de pessoas e a população. Poderia comentar mais sobre a salutogênese? Claro, Washington, até porque a salutogênese ela é o cerne da nossa conversa e também dos estudos que envolvem a literacia para a saúde, né? Quando falamos em salutogênese, é importante, antes de qualquer coisa, a gente refletir. Uma pergunta para nós. Qual que é o nosso modelo de saúde? Porque, historicamente, a ideia de saúde esteve muito ligada à ausência de doença. Durante séculos, predominou o modelo biomédico, que olha para o corpo quase como uma máquina. E quando algo quebra, né, a solução é consertar aquela peça. Mas esse modelo, apesar de ter sua importância, fragmenta o ser humano e deixa de lado aspectos subjetivos, emocionais, sociais e culturais. Com o tempo e diante dos limites dessa visão reducionista, surge o modelo biopsicossocial, que amplia esse olhar, reconhecendo que a saúde e a doença são influenciadas não só por fatores biológicos, mas também por elementos emocionais, comportamentais e sociais. Então, passamos a ver, a partir daí, né, a gente passa a ver o indivíduo de forma mais integral. E é nesse contexto que entra a salutogênese proposta por Aaron Antonovsky em 1979. A grande virada aqui
é que a salutogênese não pergunta o que causa doença, mas sim o que produz saúde. É um modelo que propõe um contínuo entre saúde e doença, e não mais uma separação dicotômica entre estar saudável ou doente. Antonovsky nos convida a pensar a vida como um percurso dinâmico. Todos nós transitamos entre momentos de bem-estar e de sofrimento, mas podemos desenvolver recursos internos e externos para lidar melhor com esses desafios. Um dos principais conceitos da salutogênese é o sentido de coerência, que ajuda a explicar por que algumas pessoas, mesmo diante de adversidades, conseguem manter e até mesmo fortalecer sua saúde. Dessa forma, a salutogênese, ela não nega a existência da doença, mas ela propõe que a promoção da saúde seja ativa, contínua e baseada em fortalecer a capacidade das pessoas de lidarem com a complexidade da vida. O que, aliás, tem tudo a ver com educação, autonomia e cidadania. Sim, doutora Luciana, como que a pessoa poderia materializar no seu cotidiano uma perspectiva salutogênica? Sim, uma pergunta muito importante, Washington, porque nos ajuda a sair do campo teórico e trazer a salutogênese para a vida real, para o cotidiano das pessoas, né? Então, a perspectiva salutogênica, ela parte da ideia de que todos nós, em algum momento, vamos enfrentar desafios, sejam desafios físicos, emocionais, sociais, profissionais. O que faz a diferença não é evitar completamente esses desafios, mas desenvolver recursos internos para lidar com eles, de forma mais consciente e fortalecedora. Vou dar um exemplo bem contemporâneo. Vamos pensar numa professora de escola particular, com jornada de trabalho exaustiva, demandas emocionais intensas, pouca ou nenhuma valorização profissional. Ao invés de enxergar sua saúde apenas pela ausência de doença, ela pode adotar uma postura salutogênica ao identificar os fatores que a fortalecem no dia a dia. Por exemplo, manter vínculos de apoio com colegas, praticar uma atividade que lhe dê prazer, buscar momentos de autocuidado e até mesmo refletir sobre o significado do seu trabalho e como que ele contribui para a sociedade. Esse olhar vai dar a essa professora mais autonomia, mais clareza e mais senso de propósito. E é isso que Antonovsky chamou de sentido de coerência, né? Então, o que significa isso? Essa professora, ela vai conseguir compreender a situação, ver caminhos possíveis de enfrentamento e ela vai sentir que pode agir de forma efetiva. Adotar essa perspectiva não exige grandes mudanças, mas sim pequenas atitudes com significado. Pode ser o hábito de refletir sobre o que te fortaleceu no dia, o cuidado com a alimentação sem culpa, ou o simples ato de dizer não para algo que comprometa a sua saúde emocional. Então, materializar a salutogênese no cotidiano é isso. Escolher sempre que possível caminhos que reforcem sua capacidade de viver com mais consciência, equilíbrio e sentido, mesmo no meio do caos. E assim chegamos, né, ao fim de mais um episódio desse podcast Entre Saberes Prolisa BR, um espaço criado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Prolisa para provocar, né, uma reflexão e ampliar o debate sobre a saúde. Agradecemos, tá, doutora Luciana Veludo, pela participação e por ter contribuído na compreensão de que a saúde é um resumo para a vida. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!